Bem, vamos continuar com o nosso assunto de produção textual, que é relatório. Foi o mesmo assunto da semana passada. Eu passei uma tarefa para vocês, que foi a página 540, as páginas 545 e 546. Eu vou mandar o gabarito no grupo, mandar uma foto do gabarito para que vocês possam fazer a correção. E vamos continuar com as características do relatório mesmo em si. Ele possui algumas características que são elementos contextuais, que você precisa levar em consideração no momento em que vai elaborar seu relatório. A primeira característica delas é a quem se destina. Se você está elaborando um relatório para uma empresa, por exemplo, você precisa adaptar todo o seu texto às características dessa empresa. Se você está fazendo um relatório para o seu professor de história, para a Nena, você vai mudar as características do seu texto, porque é um relatório didático para a escola, que você vai obter sua nota através daquilo. Então, tudo que eu faço em termos de relatório, eu preciso levar em consideração um elemento contextual importante, que é a quem se destina aquele relatório, quem vai ler, certo? Para quem eu vou enviar. O segundo elemento contextual é o objetivo pelo qual ele é produzido. Eu quero simplesmente fazer o relatório de um evento para a escola, eu quero fazer o relatório sobre uma viagem, eu quero fazer o relatório sobre uma aula, fazer um relatório sobre uma ação, ou até o funcionamento de um objeto, por exemplo. Você compra um celular pela internet, ele chega com determinado defeito. Você vai fazer um relatório sobre aquele defeito. Então, com que objetivo? Mostrar para a empresa que o aparelho chegou quebrado e que eu preciso ser ressarcido ou que eles enviem outro aparelho. Então, esse é o objetivo: conquistar minha nota da história, obter um novo aparelho. Tudo isso deve ser levado em consideração, é um elemento contextual que eu vou usar para produzir meu relatório em si. Próximo elemento contextual, o contexto em que ele deve circular, porque alguns relatórios eles circulam, por exemplo, jornais, revistas, internet, alguns aplicativos, algumas redes sociais. Então, isso deve ser levado em consideração e eu tenho que adaptar esse relatório a esse ambiente também. A linguagem, ela precisa ser adaptada. Se é um relatório para um juiz, por exemplo, o contexto é mais formal. Se é um relatório de artes, o contexto já é um pouco menos formal. Se é um relatório para os seus pais, se é um relatório para os seus amigos, então a linguagem sempre está adaptada a quem vai receber, quem vai ler, ao objetivo, ao contexto onde ele vai circular e principalmente tem que ser formal ou informal, dependendo do objetivo que eu quero alcançar. Então, preciso ter esse cuidado. Esses são os elementos contextuais. Existem os elementos que são características do próprio relatório, que é a descrição de elementos. Por quê? Do que adianta um relatório se você não descreve detalhadamente tudo? Por exemplo, alguém de vocês acaba se tornando um engenheiro e termina sua obra e você precisa fazer o relatório para o seu arquiteto. Então, você vai descrever que determinada parede ficou alinhada, que as cores estão de acordo, que o material realmente faltou no meio da obra. Então, tudo precisa ser descrito com riqueza de detalhes. Vocês vão descrever detalhadamente, isso é um relatório. Se não tem descrição, não tem relatório. Alguns deles apresentam também não só a descrição, como a dissertação, que é o quê? Uma argumentação. Você vai descrever e argumentar ao mesmo tempo, mostrar o porquê das coisas, como aconteceu. Então, não só dizer que é amarelo, verde, rosa, que tem letrinhas. Você também vai descrever seu conhecimento sobre isso, dissertando, dizendo o porquê das coisas. Então, vejam só. Essa descrição vai ser muito útil. A tarefa de vocês de casa é no livro, que é para daqui a 8 dias, que são das páginas 548
até a... Cadê? Deixa eu ver. 552. 548 a 552. Vejam só, vocês devem não fazer a página 549 só o elementozinho é mais, que é um relatório com tema livre. É um relatório que precisa ser feito em grupo, escolher um tema em grupo, então nós vamos até deixar um pouquinho isso de lado, certo? Isso da 549 até a 552, vocês vão fazer para de hoje a 8. Nós vamos tentar fazer uma aula mais ao vivo, com todo mundo participando. Aí fica mais fácil até de ensinar o conteúdo, de corrigir e debatermos também. Mas para hoje, eu gostaria que vocês fizessem um relatório para mim. Um relatório bem simples, tá bom? É como se vocês fossem os engenheiros e fossem mostrar que tipo de quarto vocês gostariam de ter. O quarto dos sonhos. Vocês vão fazer o seguinte, vão relatar, vão descrever paredes, enfeites, prateleiras, roupeiros, cama, colcha, tapetes, o que vocês querem que tenham lá, o videogame que vocês querem que tenham lá, no caso das meninas, o tipo de maquiagem que querem que esteja exposta, como aquelas escrivaninhas. Então, relatem para mim, com riqueza de detalhes, como seria o quarto dos sonhos, certo? É bem simples e façam de maneira concisa. Por quê? Concisão é uma das características também fortes do relatório. O que é concisão? É você falar claramente e de maneira objetiva, sem muito rodeio. Então, objetividade, clareza. Então, o texto não pode ser muito longo. No máximo 10 linhas. Se quiser fazer em forma de áudio, também serve, tá bom? Porque teve umas pessoas que estavam mandando umas fotos que na hora da correção ficou um pouquinho complicado para entender. Quando vocês forem mandar fotos dos textos, se puder mandar em PDF, eu agradeço, fica até mais claro, tá bom? Então, até nosso próximo encontro. E só recapitulando, páginas do livro para de hoje a 8. Relatório do quarto dos sonhos de vocês de maneira concisa, clara, de acordo com a quem se destina, o objetivo que é fechar nossa notinha de produção textual e o contexto, ou seja, um ambiente escolar e a linguagem. Lembre, vocês não precisam fazer uma linguagem tão formal, certo? Até porque fica mais fácil, fica mais tranquilo. Deixa a formalidade mais para quando formos trabalhar só dissertação argumentativa, tá bom? Tchau!